Ok, más notícias. Você foi raptado. Não há tempo para explicar, vamos apenas sair daqui. Então, você se encontra em uma cela escura com um chão de terra e uma janela pequena a uma altura 2 vezes maior que a sua. Não tem comida, nem água, mas tem uma pá. Por que eles deixaram uma pá? Não me pergunte, eu não sei. Apenas fique feliz por ter isso. No entanto, você não pode cavar para sair porque as paredes são parcialmente subterrâneas. E então, como você sai dessa? Você ainda pode cavar e fazer uma pilha alta de terra que o fará alcançar a janela e sair de lá. Então, você faz exatamente isso e se vê em um corredor escuro. Você não tem nada para fazer a não ser seguir em frente, esperando que mais cedo ou mais tarde você encontre a saída deste lugar assustador. Meia hora depois, você se aproxima de uma porta de metal. Você tem que inserir a senha, mas aqui vai uma dica. Berlim, 600. Paris, 400. Londres, 800. Roma, 200. Toronto, qual é a senha? Cada consoante na palavra dá 200 pontos, enquanto cada vogal tira 100 pontos. Na palavra Toronto existem 4 consoantes, que dão 800 juntas. 3 vogais tiram 300 pontos, então a senha é 500. A porta estala e você deixa outro obstáculo para trás. Logo, você se aproxima de mais 3 portas. Atrás da primeira tem um bloco de ferro com um sensor de movimento que esmaga todos que ali entram. Atrás da segunda porta tem um choque elétrico que nunca falha. Atrás da terceira porta há cacos de vidro espalhados pelo chão. Qual caminho você escolhe? Você escolhe a terceira porta, obviamente. Você está usando botas, certo? Então pisar no vidro certamente não vai ser uma tarefa muito difícil. Você segue o túnel até chegar à próxima sala. Quando pisa lá, uma jaula de metal cai do teto e o prende dentro. No entanto, existem 3 botões. O botão vermelho abrirá a jaula, mas também abrirá uma porta com um leão faminto. O botão azul encherá a jaula de água por 10 minutos e só então abrirá a porta. No entanto, lembre-se de que as pessoas só podem viver 7 minutos sem oxigênio. O botão verde vai colocar fogo na sala, mas vai abrir a porta da jaula em 5 minutos. Qual você escolhe? Você deve escolher o botão azul. A água não será capaz de encher a jaula, porque ela irá apenas sair para fora. Você só terá que esperar 10 minutos até que a porta se abra para que possa sair com segurança. Você vira à direita e imediatamente esbarra em um guarda enorme. Seu coração dá um pulo e você fica paralisado de medo. Para sua surpresa, o guarda olha para você e pergunta: "Quer passar?" Sem palavras, você apenas concorda. "Tá legal. Veja só, ninguém aqui quer jogar charadas comigo. Se você resolver um dos meus enigmas, vou deixá-lo ir e não contarei a ninguém que o vi. Combinado?" Você concorda novamente, e aqui vem o seu enigma. Qual é a invenção que permite que você veja através das paredes? É uma janela, é claro. O guarda sorri e diz: "Cuidado com os vampiros." Então ele se afasta, deixando você ir. Uau, essa foi por pouco. E vampiros? Isso te dá arrepios, mas você tem que continuar se movendo para sair. E novamente, outra porta que exige uma senha. Você consegue decifrá-la? Há uma dica novamente. Você deve continuar a sequência U, D, T, Q, C, S, S, O, N, D. Cada uma dessas letras é a primeira letra dos números. U para 1, D para 2, T para 3, depois 4, 5 e assim por diante. O último representa 10, então as próximas 4 letras são O, D, T, C. 11, 12, 13 e 14. Sim, está correto. A porta se abre com um clique. Vamos adiante. Você entra em uma sala enorme e escura. Toda a luz vem das velas que estão por toda a sala.
O problema é que existem 4 caminhos e, novamente, você não sabe qual escolher. De repente, cada uma das portas se abre e 4 pessoas entram na sala. Tem 2 homens, uma mulher e uma adolescente. Cada um deles diz ser prisioneiro e que os outros 3 são vampiros. Em quem você confia? Você deve confiar no segundo homem. Ele é o único que projeta uma sombra com a luz das velas. Os outros 3 não, então eles devem ser vampiros. Assim você corre para o homem e fecha a porta atrás de si. Isso provavelmente irá atrasá-los por um tempo. Mas eles estão atrás de você, então você deve se apressar. Enquanto você corre, o homem diz que está aqui há pelo menos 3 dias. O próximo obstáculo é algo que ele não conseguiu resolver sozinho, então ele não conseguiu sair. Só há uma tentativa, e se você falhar, as saídas serão bloqueadas por 24 horas. Por fim, você se depara com outra porta, protegida por um robô. Para deixá-lo passar, o robô precisa que você diga a senha. O complicado é que a senha é diferente a cada vez. O homem disse que enquanto ele estava escondido na sala, viu os vampiros passando pela porta 2 vezes. Na primeira vez, o robô disse 1 e o vampiro disse 2. Da outra vez, o robô disse 2 e o vampiro disse 4. Quando o homem se aproximou do robô da última vez, o robô disse 5. O homem respondeu 10, mas o robô não o deixou entrar. A porta então foi bloqueada, pois essa não era a resposta certa. Você concorda e se aproxima do robô. O robô diz 6. Qual é a sua resposta? A resposta é 4. A regra não é multiplicar o número por 2, mas dizer o número de letras da palavra. Sua resposta foi aceita. O robô abre a porta e o deixa passar. Novamente, outra sala escura. Mas ao entrar nela, você é cercado por 8 cães famintos. No meio, há um bolo de carne tão alto na mesa que os cachorros não conseguem alcançá-lo. Para acalmá-los e iniciar uma amizade antes de eles o comerem como jantar, você deve alimentá-los com o bolo. Mas aqui está uma coisa complicada. A faca é mágica e você só pode fazer 3 cortes. Após 3 cortes, ela desaparece. Sua tarefa é dividir o bolo em 8 pedaços iguais com esses 3 cortes. Como você pode fazer isso? Com um corte, você corta o bolo ao meio e obtém 2 pedaços. Então, você faz outro corte perpendicular e obtém 4 peças. Com seu último movimento, você deve cortar o bolo ao meio horizontalmente, dividindo cada uma das 4 partes em 2 de uma vez. Muito bem! Agora, dê a cada um dos cães um pedaço de bolo e saia daí imediatamente. Você corre para a porta e a fecha atrás de si. Você está em um túnel novamente. E dessa vez não há luz alguma. Você se move na escuridão total, colocando a mão na parede para saber para onde ir. Você anda assim por pelo menos meia hora, quando finalmente vê alguma luz. Você corre em direção a ela e se depara com outra porta enorme que exige uma senha. Felizmente, há uma dica novamente, mas haverá 2 perguntas aparecendo uma a cada vez. Para obter a senha, você precisa responder as 2 e colocar as respostas juntas. Pronto? Quantos meses tem 28 dias? Todos os 12, obviamente. Ok, próxima pergunta. Aqui está a seguinte sequência de letras: S, M, H, D, S. Quais são as próximas 2 letras? S significa segundos, M, minutos, H, horas, D, dias e S de novo significa semanas. Portanto, as próximas letras são M para meses e A para anos. E a senha completa é 12MA. A porta clica e você está do lado de fora. Finalmente, você sente o ar e o sol de verdade. Mas antes que você comece a pensar sobre o que aconteceu e o que fazer a seguir, um policial vem até a sua pessoa. Com ele, há 2 mulheres usando sacos de papel na cabeça. Senhor, você é o Sr. Silva? Pergunta o policial. Você responde que é exatamente você. No entanto, o policial parece suspeito.
Bom, não podemos saber com certeza se você não é um desses criminosos que finge ser outra pessoa, então temos que testá-lo. Uma dessas mulheres é a sua noiva. Diga-nos qual delas. E agora você finalmente se lembra do que aconteceu. Era a manhã do seu casamento. Você estava prestes a se casar e então se encontrou naquele calabouço. Bom, o problema é que você ainda não viu o vestido de noiva da sua futura esposa, então você nem consegue dizer qual é o certo. Existe alguma outra maneira de saber? Pense com cuidado. Com o rosto coberto, essas mulheres são bastante idênticas. Você não precisa de muito tempo. Você percebe que uma das mulheres já está usando uma aliança de casamento. No entanto, você e sua noiva ainda não são casados, então ela não deveria ter uma. E a que não tem é a sua. Parabéns! A mulher remove o saco e você vê que é realmente ela. Logo atrás de você, a porta se abre e os vampiros saem. Você está prestes a começar a gritar, mas eles tiram suas perucas e no final das contas mostram que são na verdade seus amigos. Então foi tudo uma pegadinha? Bom, sim, foi. Mas não fique bravo, você se divertiu, não é? Bom, na maior parte do tempo. Um empresário chegou em seu escritório e descobriu que alguns documentos muito importantes haviam desaparecido da sua mesa. A polícia suspeita de 3 pessoas: Ana, Carla e Marcos. No entanto, cada um deles diz que nem tinha estado no escritório. Quem estava mentindo? Foi o Marcos. A Ana e a Carla estão usando o salto alto, enquanto as pegadas sujas no chão foram claramente deixadas por tênis. O rei de um reino distante estava envelhecendo e começou a pensar em anunciar sua herdeira. Ele tinha 3 filhas, cada uma com suas próprias virtudes, e não conseguia decidir qual delas seria a melhor rainha. Então um de seus conselheiros lhe deu uma sugestão. O monarca deveria dar a cada uma delas uma panela cheia de água, e aquela cujo recipiente começasse a ferver primeiro seria proclamada herdeira. Quando chegou o dia da decisão, as 3 princesas colocaram a água para ferver. 2 delas realmente queriam se tornar a próxima rainha, mas no final, a que não queria o trono venceu a competição. Como isso aconteceu? As 2 princesas que perderam estavam ansiosas demais. Elas levantavam constantemente as tampas para verificar se a água estava fervendo. E a terceira não se importou. Então sua água começou a ferver primeiro. Na rua mais movimentada de uma grande cidade, havia um sapateiro que conquistava muitos clientes. Ele oferecia seus serviços de graça para todos. Mas qualquer um que parasse e aceitasse sua oferta, deixava dinheiro para o cara antes de ir embora. Por que as pessoas faziam isso? Ele limpava apenas um sapato de graça, e se o cliente quisesse limpar o segundo pé, tinha que pagar. O Alex era um pobre professor de uma escola rural. No dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, ele inesperadamente recebeu uma carta dizendo que sua tia-avó muito rica havia lhe deixado uma grande herança. No dia seguinte, 3 de suas colegas, a Sarah, a Carla e a Marta, enviaram-lhe cartas de amor. Você pode dizer quem estava genuinamente apaixonada por ele e quem estava apenas fingindo para tirar vantagem da riqueza recém-recebida dele? A Carla era a honesta. Ela está usando um colar com A e C gravado nele, que significa Alex e Carla. Claramente ele deu para ela de presente, pois eles estavam namorando antes da herança. O Jonathan passou vários dias em um hospital, embora nunca tenha entrado no local por nenhuma porta. Além do mais, quando foi liberado, estava perfeitamente saudável, mas ainda teve que sair carregado de lá. Por quê? Porque o Jonathan era um bebê recém-nascido. Uma aldeia no extremo norte está em apuros.
Alguém envenenou o lago, que é a única fonte de água potável para os moradores. Quando os policiais chegaram ao local, tudo o que viram foram algumas pegadas estranhas na neve, entre duas linhas paralelas. Eles não sabiam o nome do culpado, mas pelo menos sabiam a quem deveriam procurar. Você pode seguir a lógica deles? A polícia estava procurando uma pessoa em uma cadeira de rodas e seu ajudante. As rodas deixaram aquelas linhas paralelas, e o ajudante que tinha que empurrar a cadeira deixou as pegadas. O João e seu sócio decidiram celebrar um contrato muito lucrativo que assinaram recentemente. Os dois adoravam fazer caminhadas, então o João sugeriu que fossem aos Alpes para uma escalada. Seu sócio concordou de bom grado, e o João se encarregou de organizar as pequenas férias. No entanto, a viagem deu muito errado e o sócio do João se perdeu nas montanhas. O João não conseguiu encontrá-lo, nem os socorristas. Mas ao voltar para casa, ele foi preso depois que a polícia recebeu um telefonema do seu agente de viagens. Por quê? O agente de viagens disse aos investigadores que o João comprou apenas uma passagem de volta, para ele mesmo. Para o sócio, comprou uma passagem só de ida. Alguém invadiu a casa do Alfredo e levou todos os objetos de valor enquanto ele estava de férias. O vizinho dele, o Barbosa, chamou a polícia para contar sobre isso, pois testemunhou o ocorrido. Ele disse que voltou tarde do trabalho e viu que as luzes estavam acesas na casa do Alfredo. O Barbosa sabia que o vizinho estava ausente, então cuidadosamente se aproximou da janela para espiar dentro. O vidro estava congelado, então ele soprou para derreter o gelo e viu um homem com um capuz cinza colocando objetos de valor em uma mochila azul. Na sequência, o Barbosa correu para casa e chamou a polícia. Os policiais ouviram a história e prenderam imediatamente o Barbosa. Por quê? O zeloso vizinho errou em um detalhe em sua história. As janelas congelam por dentro. Então, como você poderia ter derretido o gelo com sua baforada por fora? Em uma manhã chuvosa, a Ana saiu de casa com pressa e esqueceu alguns documentos muito importantes na sua mesa. Ela voltou em 1 hora, mas eles haviam sumido. A mulher reuniu todos que estavam na casa naquele dia e os questionou. Jairo, o cozinheiro, falou que estava preparando o jantar e nem mesmo colocou os pés no quarto da Ana. João, o zelador, afirmou que só tinha entrado, acendido as luzes para ver se era preciso limpar e saiu. Rosa, a jardineira, garantiu que estava ocupada regando as plantas do lado de fora e nem entrou em casa. Quem pegou os documentos? Foi um trabalho em equipe. Todos os funcionários da Ana eram culpados. Era de manhã cedo, então faria mais sentido para o cozinheiro preparar o almoço. Pelo mesmo motivo, o zelador não precisaria acender as luzes. E também estava chovendo, então a jardineira não precisaria regar as plantas lá fora. Há 4 copos na mesa à sua frente. Cada um deles está cheio de água exatamente no mesmo nível. E em cada um deles há um objeto. No primeiro, uma bola de beisebol. No segundo, uma borracha de apagar. No terceiro copo está um relógio de pulso. E no quarto, um clips. Qual dos copos tem mais água do que os demais? O quarto. Se você tirar os objetos dos copos, o nível da água diminuirá, pois eles não terão mais o volume dos objetos dentro. O clips é o menor objeto, então tem mais água naquele copo. A humanidade está chegando ao fim. O último homem na Terra está cuidando de sua vida, trabalhando no campo, juntando lenha para o fogo, preparando suprimentos para o inverno. No final do dia, ele está se ajeitando para dormir quando houve uma batida na porta. O homem não tem medo e vai abri-la. Quem está atrás da porta? Uma mulher. O Jaime, que é o melhor amigo do Marcos, mora em outra cidade. Seu aniversário é em breve. Como o Jaime adora jogar golfe, o Marcos decide lhe enviar um caro taco de presente. Mas tem um problema. O melhor serviço postal da cidade só aceita pacotes com até 1 metro de comprimento. E o taco tem 1,30 m.
Mesmo assim, o Marcos encontrou uma solução. Qual foi? Ele comprou uma caixa de 1 metro cúbico e colocou o taco dentro na diagonal. A irmã da Joana vai para uma festa particular para a qual sua irmã não foi convidada. Com inveja, a Joana ainda decide ir, mas descobre que tem um segurança na entrada que pede uma senha para todos os convidados. Ela se esconde em um canto e fica escutando os convidados. Um casal se aproxima do segurança e este diz 11. Eles respondem 9. São autorizados a passar. O próximo convidado é um cara para quem o guarda diz 6. Ele responde 4 e também entra. Certa de que entendeu o princípio, a Joana sai do esconderijo. O segurança olha para ela e diz 110. A Joana responde 108, mas não recebe autorização. Qual é a resposta correta? É 90. Se você escrever 11 em caracteres romanos, ficará assim: X, I. 9 é sua imagem espelhada, I, X. O mesmo com 6 e 4. Com 110 é C, X e 90 é X, C. Um homem foi à polícia alegando que uma valiosa maleta foi tirada dele à força na rua. Quando um policial lhe perguntou se poderia descrever quem fez isso, ele disse que o ladrão estava vestindo uma roupa completa de motociclista. Calças de couro, uma jaqueta de couro grossa e um capacete. O espertinho arrancou a pasta das mãos dele, subiu na motocicleta e saiu. Ainda assim, o homem percebeu que o criminoso deixou cair algo e pegou. E descobriu que eram os seus óculos e os levou à delegacia como prova. Depois de mais algumas perguntas, o homem foi preso por fraude. Por quê? Se o culpado estava usando o capacete, como ele poderia ter perdido os óculos? Um casal estava hospedado em um hotel. Uma noite eles tiveram uma discussão e o homem saiu para se acalmar, mas esqueceu a chave do quarto e o telefone. Quando voltou, viu um homem inconsciente deitado no chão, ao lado da porta do quarto dele e de sua esposa. A polícia chegou e interrogou os dois. A mulher disse que ouviu uma batida na porta e pensou que fosse seu marido. Então a abriu imediatamente. Então, o homem a empurrou, ela bateu na cabeça dele com o castiçal e fechou a porta por dentro. Mesmo assim, a polícia a prendeu. Por quê? A esposa pensou que fosse seu marido e se aproximou da porta com o castiçal nas mãos. Ou seja, isso significa que ela queria acertá-lo. Caso encerrado.